Possivelmente você tem ou conhece alguém que tem uma dívida enorme de longo prazo, você não sabe nem quando vai terminar ou quitar de pagar essa dívida, e isso de certa forma tira o seu sossego. Se esse não é o seu caso, eu tenho certeza que é o caso de alguém que você conhece. Então, assista esse vídeo para você ajudar essa pessoa, ou então envie esse vídeo para ela. E hoje nós vamos falar exatamente do que você está pensando: financiamento, dívidas de longo prazo. Sejam bem-vindos ao Finanças com Aval. E se seu pai não te ensinou, a igreja e a escola não te ensinaram, eu te ensino. Pessoal, hoje nós vamos falar de financiamento, né? Mas, Val, afinal de contas, o que é um financiamento? Tem muitas pessoas que fazem financiamentos, mas não sabem o que é em si um financiamento, né? O financiamento, ele é uma dívida. É uma dívida, é algo que você pega, é um empréstimo, você pega emprestado para vivenciar algo que você ainda não tem condições. Essa é a realidade do financiamento. Porém, se você está nessa condição de endividado por financiamento, não se desespere. Nesse curso, nós já falamos algumas coisas sobre a origem da dívida, como cortar gastos desnecessários, evitar desperdícios. E hoje nós vamos falar de amortização. Afinal de contas, o que é amortização? Muitos até sabem, mas não sabem como fazer. E eu quero ensinar isso para vocês hoje, né? Vamos entender um pouco. O financiamento, como eu já falei para vocês, é uma dívida. É uma dívida de longo prazo, geralmente de meses ou anos. E essa dívida, eu me comprometi em viver algo que ainda não estava no meu alcance, porém, para antecipar essa coisa que eu queria tanto, eu estou disposto a pagar juros, e juros muito grandes. As pessoas geralmente que fazem financiamento, elas não têm nenhuma noção de quanto vai pagar, né? Não, comprei um carro financiado, ele foi o quê? 50, 60 mil? Tá. Mas no final desse financiamento, você perceberá que você terá pago 2 ou 3 carros, entende? Mas não se desespere, porque hoje eu quero te ensinar a como amortizar. Tem várias coisas aqui e você precisa ficar até o final dessa aula para você entender o passo a passo, como funciona e os motivos que você deveria ou não amortizar essa sua dívida, tá? Vamos lá. A amortização, ela nada mais, nada é do que antecipar o dinheiro, né? Pagar antecipadamente aquilo que você se comprometeu a pagar no decorrer daqueles meses ou anos. Mas para antecipar, você pode... a grande jogada da antecipação, na verdade, é a redução dos juros. É diminuir a quantidade de que você poderia gastar, mas você vai deixar de perder. Porque assim, se você faz um financiamento de 50 mil e você vai pagar 150, você, de todas as formas, terá que pagar aqueles 50 mil mais os juros. E os juros, às vezes, são juros compostos, e esses juros vai ficar muito, assim, bem além daquilo que você comprou. Na ilusão, você está pagando uma parcelinha de 1.000 e pouco ali, mas você não compreende que você está perdendo dinheiro, né, para ter algo antecipado. Para ter algo antecipado, para viver algo antecipado, você decidiu trocar boa parte da tua vida, do teu tempo, em troca daquilo, né? Então agora nós vamos aprender a diminuir esse período, diminuir essa parcela aí de troca, né? Ter uma vida mais tranquila. Agora que você já sabe o que é um financiamento e o que é a amortização, você provavelmente vai me perguntar: mas Val, será que eu tenho direito disso, de amortizar? Será que eu tenho direito a esses descontos, a reduzir esses juros? Gente, eu quero falar para você que sim, você tem direito de amortizar, é um direito para todos, inclusive tá no Código do Consumidor. É o Código de Defesa do Consumidor.
né? Eu inclusive vou deixar aqui para vocês lerem esse código. Vou deixar aqui do ladinho para vocês verem o que tá lá no Código do Consumidor. E lá no Código do Consumidor vem falando que toda e qualquer pessoa tem direito à amortização, a pagar antes do prazo aquilo que ela prometeu pagar naquele período. E mais, além de que ela tem direito de pagar antecipadamente, ela tem direito ao desconto, entende? Por isso você precisa ficar atento a essa questão desconto. Mas então eu descobri pelo Código do Consumidor que eu tenho direito a desconto. Mas e se é um carro? Tem direito. Se é uma casa, tem direito. Se é um lote, tem direito. Se é apenas dinheiro realmente em espécie, pego emprestado, financiado, tem direito. Casa, tem direito. Não, Val, mas você não entende. Minha casa, minha vida. Tem direito. Todo mundo que fez um financiamento, seja do que for, tem o direito à amortização. Não esqueça isso. E principalmente não esqueça que tem direito ao desconto, porque é o desconto que nos interessa, porque é o desconto que vai te livrar de pagar 2, 3 vezes mais aquele valor inicial que você pegou emprestado. Você pode vir com outra pergunta: Val, quanto e quando eu posso amortizar? Vamos lá. Para amortizar, pessoal, você não precisa necessariamente ter um valor fixo, sabe? Qualquer valor além da sua parcela, ele vai servir para amortização. Só que aí entra a questão também do quando e o quanto, né? O quanto eu já falei, independente. Se você quiser amortizar R$10, você pode amortizar R$10. Quero amortizar R$100, amortize R$100. E eu posso amortizar mais de uma vez por mês ou mais de uma vez por ano, gente, quantas vezes você quiser. O valor que você quiser, além da parcela, mais quantas vezes você quiser. Então, a amortização você pode fazer quando quiser, com quanto quiser. Quando quiser, qualquer período, né? Quantas vezes você quiser e quanto em dinheiro também você tiver à disposição para fazer essa amortização. Só que aqui eu quero dar uma dica extra para vocês. Qual a data mais interessante para fazer a amortização? Período da sua parcela. Sua parcela vence dia 10, dia 5. Faça essa amortização junto com o valor da sua parcela. E aqui, fiquem até o final, porque vocês vão ter bastante dicas de como fazer isso, né? Aqui eu já tô dando uma teoria para você poder compreender. Porém, você vai entender como você faz isso na prática, né? Eu vou te instruir esse passo a passo aí que você deve estar fazendo para amortizar a sua parcela. Amortizar o seu financiamento, não é a parcela, o seu financiamento. Mas antes de te ensinar, eu quero te dizer que existem 2 formas de amortização. Essas 2 formas de amortização é parcela e por prazo. E eu vou ensinar para vocês como funcionam essas 2 formas de amortização. A amortização pela parcela, né? E vou também dar a minha dica daquilo que eu acho mais interessante para amortizar, pela parcela ou pelo prazo, né? Cada um vai analisar o que é melhor para si. Mas, no meu ponto de vista e na minha experiência, eu vou passar para vocês aquela que eu acho mais interessante. Para mim, existe 2 formas de amortizar: a amortização da parcela ou a amortização do prazo. A amortização da parcela funciona de qual forma? Você vai pegar um X valor, né? Por exemplo, Val, ganhei um dinheirão aí, fiz um mega negócio, eu ganhei uma herança, não sei. Vendi algo e tô com dinheirão. E eu queria reduzir o valor da minha parcela. Porque vamos supor que você paga aí uns R$1.500, R$2.000 de parcela. É muito salgado para mim, né? É muito puxado, muito pesado. E eu gostaria de diminuir os valores da minha parcela. Então, eu vou pegar esse valor e vou pagar. Não vai reduzir no prazo, mas vai reduzir no valor da parcela. Então, você vai amortizar pelo valor da parcela. Você vai no banco, e eu vou explicar como você vai fazer isso, e vai pagar esse valor e vai pedir para amortizar na parcela. Aquela parcela que
Vamos supor que você deu aí uns 10 mil, 5 mil. Aquela parcela que era 1.500, ela desce para 1.000, né? Aí fica dentro do seu orçamento um valor que não vai ficar muito pesado para você. É uma forma de amortização, né? Não vai reduzir no tempo, mas vai reduzir no valor que você vai estar pagando mensalmente. Tá. Outra forma é a amortização por prazo. Como funciona a amortização por prazo? A amortização por prazo, você vai pegar o seu valorzinho, e o interessante da amortização por prazo é que você pode fazer com qualquer valorzinho, entende? Ela já funciona melhor para valores. Você pode estar pegando ali R$200, R$300, R$1.000 e falando o seguinte: olha, eu quero amortizar, né, o meu financiamento, e eu quero amortizar o prazo. Então você vai pagar, e ao invés de pagar, tipo assim, eu estou no mês de janeiro, um exemplo, então eu vou estar adiantando fevereiro? Não, você vai estar adiantando, você vai estar pagando a última parcela, né? Você vai estar pagando o valor geral daquele financiamento. Então não é o mês seguinte que você vai estar pagando, mas sim vai estar batendo no prazo final. E é isso que vai te garantir um melhor desconto e uma melhor economia em juros. Porque você já ouviu falar que tempo é dinheiro? É exatamente assim que os bancos funcionam. Tempo, para não somente para o banco, para qualquer pessoa, é dinheiro também, né? Mas como assim, Val? Não entendi. Quando você fica por muito tempo num banco pagando um financiamento, quanto mais tempo, mais juros, mais você vai pagar para aquele banco, entende? Ele meio que te fidelizou ali. O interesse do banco é que você fique preso a ele por anos, porque você tendo essa fidelidade por anos naquele banco, ele vai te oferecer cartão de crédito, ele vai te oferecer seguros, ele vai te oferecer um monte de serviços que vai te prender ali. Porque o que ele quer? Quer sugar tua alma, quer sugar o último dinheiro que você tem. E é isso que ele vai fazer até o fim. Não é porque ele é bonzinho, não. É porque ele quer te manter preso, né? Principalmente para quem tem baixa renda, eles não enxergam a pessoa de baixa renda ou o pobre em si investindo. Enxergam o pobre pagando dívida. Entende isso? Por isso, tome cuidado. Faz o financiamento para você passar o resto da sua vida se matando nele, não para você amortizá-lo. E aqui entra uma coisinha que eu preciso falar com vocês. Quando você resolve amortizar sua dívida, esse banco ele vai tender a dificultar esse processo de amortização para você. É um direito seu, mas ele não quer perder, porque ele sabe que tempo é dinheiro. E quanto mais tempo você ficar ali, mais dinheiro seu vai para eles, mais da tua vida, um pedaço da tua vida vai ficar ali. Sabe? Tem pessoas que ganham um salário excelente, porém fica tudo no banco e em juros altíssimos, na esperança de vivenciar algo antecipadamente, e acaba pagando meio que com a alma mesmo, porque pessoas adoecem com isso. E aí tem essa questão que está lá no Código de Defesa do Consumidor, que nós podemos sim amortizar a dívida, né? Dos financiamento alto, eu tinha, a gente quitou muito rápido com a questão da amortização. Por exemplo, um X valor e amortizamos no prazo, tipo 1 ano antes. E nessa amortização do prazo, olha o que é interessante e o que você precisa ficar atento, e por que eu indico a amortização a prazo. A amortização a prazo, você vai lá e paga o valor, aquele valor X, para poder descontar no tempo e não na parcela. Gente, é um desconto enorme, porque às vezes, principalmente para pessoas que têm financiamentos imobiliários, ou qualquer outro financiamento, mas esse tipo de financiamentos mais robustos, mais altos,
eles são os tipos de financiamento que, se você der R$1.000 para descontar lá no final, sabe? R$1.000 para bater no prazo, aquilo que você pagaria uma parcela, geralmente sua parcela é 1.000, mas você coloca para bater no prazo e joga esse valor de 1.000 lá pro finalzinho, é como se você tivesse abatido 5 ou mais parcelas. Porque esses 1.000 vai reduzir bastante. Mas, Val, como assim vai reduzir eu vou pagar a minha parcela nesses 1.000, eu vou pagar 5 parcelas, seria R$5.000? Exatamente, você vai estar economizando aí uns R$4.000. Mas por quê? Porque dentro dessa parcela não existe somente a sua dívida que você fez, existe os juros, existe as taxas, tarifas, existe seguros dentro dessa parcela. Por isso que ela fica tão alta. Então, quando você amortiza no tempo, ela tende a reduzir e você acaba pagando realmente o valor só da parcela, porque os juros foi reduzido pelo tempo. Então, reduz ali. E com R$1.000, que seria o valor de uma parcela que você paga normalmente, você pagando R$1.000 a mais, por exemplo, vai abater aí 5 parcelas, ou seja, R$5.000 de diferença que você não vai estar deixando de perder. Ou seja, você vai ganhar, porque se você deixou de perder, você está ganhando também. Entende? E isso é importante. Por isso, eu super indico que amortize, prefira amortização no prazo. No prazo, porque além de reduzir seu prazo, também vai reduzir o valor da sua dívida. E vai te dar um bom desconto em juros. Um bom desconto mesmo, gente. Vocês não têm noção. Agora eu quero dar um recadinho para quem tem financiamento Minha Casa Minha Vida. Vamos lá. Para quem tem o financiamento Minha Casa Minha Vida, tem um valor chamado valor de subsídio. O que é o valor de subsídio no Minha Casa Minha Vida? No Minha Casa Minha Vida, o valor de subsídio é o seguinte: olha, o Minha Casa Minha Vida é um projeto de financiamento totalmente diferente de todos os outros que vocês conhecem por aí. Porque no Minha Casa Minha Vida, as taxas são menores, né? Realmente, vamos dizer que vale a pena comprar, porque são taxas menores. E também parcelas ali dentro do que cabe para você. E você ainda tem o direito a um valor ali chamado de subsídio, que é um valor para te ajudar, como um pobre que geralmente a gente né? Que vai nos ajudar a dar aquela entrada, vamos dizer, a ajudinha do governo. Nesse subsídio, o que acontece com esse subsídio? Você tem um valor, e aí você vai ter que fazer cálculo, porque assim, o banco ele só libera Minha Casa Minha Vida para quem é considerado baixa renda, entende? Se você é considerado baixa renda, você vai conseguir comprar Minha Casa Minha Vida. Então você vai ganhar subsídio, e esse subsídio geralmente varia. E na época que eu trabalhei de corretora, eu acho que estava 15 mil, 18 mil. Hoje já tem subsídios bem mais altos, né? Mas na época que eu trabalhei com corretagem era mais ou menos esse valor. E dependia muito também dos tipos de classe, né? Que é Minha Casa Minha Vida, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tal. Mas vamos lá. Eu quero que você entenda que o subsídio é um valor que você ganha do governo, porque você não tem dinheiro para dar entrada. Então o governo vai lá e te dá isso de entrada e você compra e paga suas parcelas, né? Ou inteira a sua entrada ali para você pagar suas parcelas. Só que, se você é pobre, comprou uma casa, ganhou subsídio, aí daqui a pouco você começa a querer quitar e amortizar, O que o banco vai pensar? Peraí, você não é pobre? O governo também vai pensar o mesmo, você não é pobre? Então, se você quer quitar antes do período, você vai ter que devolver o valor do subsídio, que geralmente é 15 mil, 30 mil, 20 mil. E aí você precisa sentar e fazer cálculos. Será que compensa mais eu quitar esse valor, né? E ter esse desconto da amortização? Ou será que e devolver o valor do subsídio? Ou qual é que fica mais alto? Devolver o valor do subsídio
ou fazer a amortização. Aquilo que tiver mais retorno financeiro é o que eu escolho, entende? É o que tiver mais retorno financeiro. Só que tem algo aí no Minha Casa Minha Vida também que você vem assim, há muito tempo pagando, né? Se você tiver com uma vida financeira equilibrada, tranquilo, você vive normal, pagando aquilo ali, né? Apesar que a taxa também, o valor de parcela é bem baixo. Então você vai fazer esse cálculo. Você vai fazer o cálculo e ver. A amortização vai fazer eu economizar X valor. Fica mais alto ou mais baixo que o subsídio que eu ganhei? Se fica mais baixo que o subsídio que eu ganhei, eu continuo pagando a parcelinha normal, melhor não amortizar. Porém, se o meu subsídio, né? Se na amortização eu vou ter um retorno maior, eu amortizo. Se no subsídio for maior do que o desconto que eu tiver na amortização, eu permaneço com o subsídio, entendeu? Eu acho que ficou claro, né? Beleza, falamos do Minha Casa Minha Vida, agora vamos falar sobre investimento. Muitas pessoas vão perguntar assim, Val, mas o que é mais importante, né? O que dá mais retorno? Que tal financiamento? Gente, tá terrível hoje o barulho. Que tal financiamento? O que vai mais me dar retorno? Que tal financiamento ou investimento? Porque se eu invisto, eu posso ter X de retorno que é mais alto do que o valor da amortização. Aí vai depender muito de você, né? Porque tem toda uma questão, tem uma questão de emocional, as pessoas gostam de ver suas dívidas sendo quitadas, então isso é muito particular. Mas, vejamos, né? Vai depender também da taxa que nós estamos vivendo, né? A taxa de juros, as taxas básicas de juros no nosso país. Como é que você vai saber se para você vai funcionar melhor um investimento ou uma amortização? Para poder te explicar isso melhor, eu preciso te dizer que existe algumas taxas. Dentre essas taxas, existe uma taxa de juros básicas do país. Você vai lá, joga na internet para você saber, né? Coloca aí, qual a taxa de juros básica do nosso país hoje? Aí vamos supor que a taxa de juros básica do nosso país hoje está 10%, né? E a taxa do seu financiamento é 8%, ou seja, a taxa do seu financiamento é menor que a taxa básica de juros do país. Então você 10, o país tá pagando aí de juros. 8 você tá pagando o seu financiamento. O que eu faço com o meu dinheiro? Eu posso lucrar 2%. Ao invés de amortizar, eu posso investir. Aí eu pego aquele valorzinho e invisto. Vou ter um lucro de 2% que eu posso pagar depois aquela parcela e ficar com 2% de lucro, entende? Agora, se a taxa do seu financiamento é 10%, é mais alta do que a taxa básica de juros do país, que vamos supor que ela vai estar 8%, é só um exemplo, não é esse o valor. Sua taxa de financiamento está maior do que a taxa de juros, ou seja, o seu financiamento, se você pagar ele, você vai ter mais desconto do que você receberia no seu investimento. Você investir, você vai receber apenas 8%, mas se você pagar, você vai ter um desconto de 10% no seu financiamento. Então, nesse caso de taxa de juros básica do país mais baixa e a taxa do seu financiamento mais alta, compensa você amortizar. Compreenderam? Agora eu quero te falar como você vai fazer isso na prática, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês é que os bancos, eles não querem que você amortize. Porque, como eu já te falei, ele quer a tua alma, né? Nas instituições financeiras são assim. Elas não querem que você quite suas dívidas. Elas querem que vocês fiquem fiéis a elas até o fim e pague o máximo de juros que vocês puderem, porque isso é o lucro delas, certo? Beleza, na economia nós costumamos dizer de que o homem para homem é lobo, né? Homem para homem é lobo. Então, precisamos ficar espertos. Maldito do homem que confia no homem. Isso mesmo, tem tantas pessoas que é tão ingênua, mas tão ingênua que não acredita nisso.
né? E eu quero falar para você que no mundo dos negócios, no mundo das finanças, o homem para homem é lobo. E nós que somos cordeiros, né? Vamos dizer assim, precisamos ser mansos como uma pomba, mas também precisamos ser sagazes como uma serpente. Por quê? Pra gente não ser devorado por esses lobos que tem por aí, porque eles realmente sugam até a última gota de sangue. Entende isso, pessoal? Nós precisamos aprender a viver. Então, vou falar com vocês rapidinho sobre como vocês vão fazer. Primeiro, que é muito difícil ter uma instituição financeira que facilite esse processo da amortização. Muito difícil. Então, se por acaso a instituição financeira que você tiver, né, com seu financiamento, oferecer dificuldades, eu vou te mostrar como você vai reagir a isso e como você vai pedir. Primeiro, existe aplicativo do seu banco. Você vai pegar o aplicativo do seu banco e vai olhar lá dentro desse aplicativo sobre se tem algo chamado amortização. Cada banco tem um aplicativo diferente, por isso que eu não vou nem trazer aqui para mostrar para vocês. Mas se você tiver algum banco aí, você pode jogar inclusive no YouTube e perguntar como fazer a amortização pelo aplicativo do Banco do Brasil, ou então como fazer a amortização pelo aplicativo do Banco Santander, como fazer a amortização com o aplicativo do Bradesco, entende? E lá, geralmente, alguns dão a opção, outros não, entende? Então, você vai olhar dentro do seu aplicativo se tem essa opção. Se não tiver essa opção, você vai dar um segundo passo. Você vai ligar na instituição financeira, né? E primeiro você vai pesquisar na internet. Não conseguiu? Entra também no aplicativo para ver. Não conseguiu? Você vai ligar no banco. Você vai ligar no banco e vai falar para eles, né, da sua intenção de fazer uma amortização. E agora, com essa aula, você já sabe quais tipos de amortização existe. Amortização por parcela e amortização por prazo. E isso vai... quanto e quando, como você deve amortizar, o tanto... é você que decide. Tem bancos que dá para fazer a simulação, muito bom. A Caixa, por exemplo, ela é muito boa nessa questão, porque dá para fazer a simulação ali você mesmo, mas tem bancos que eu sei que não. Então, você vai ligar lá no banco e vai perguntar, né? Você vai perguntar, e aí, eu quero fazer isso, como é que faz? Agora, aqui entra o X da questão. A maioria vão querer dificultar, porque como eu já falei para vocês, eles querem o teu dinheiro a longo prazo, porque você acha mesmo que, por exemplo, você pegou um empréstimo de 100 mil, né, amortizando em poucos anos, por exemplo, um empréstimo que levaria muitos anos, você quer quitar ele em poucos anos. Você, ao invés de pagar 300, 500 mil, você vai pagar apenas 180 mil, por exemplo. Você acha mesmo que o banco ele quer os seus 500 mil ou os seus 180? Eles querem que você fique ali fidelizado e pague tudo, certo? Né? Mas você não é besta, você vai amortizar. E aí, eles vão tentar dificultar. E se eles tentarem dificultar, vamos precisar... Gente do céu, hoje o povo tá festeiro, viu? O negócio de lugar do interior é isso, ó. No interior, se tiver um casamento, se tiver qualquer coisa, você fica sabendo. Porque é foguete pra todo lado. E a festa, você escuta de longe. E aí, pessoal, vocês vão fazer o seguinte antes de ligar nesse banco, já sabendo que ele pode dificultar a sua boa intenção em se livrar das dívidas, porque as dívidas é como uma lepra realmente para quem vive endividado, sem controle da própria vida financeira, né? Então você, antes de ligar no banco, você vai baixar no seu celular algum aplicativo de gravação de chamada, né? E antes mesmo dessa pessoa te negar e você falar da sua intenção ali, você vai perguntar quem você fala. Geralmente eles falam ali no começo, mas você pergunta:
com quem eu falo? Quem me atende, né? Qual é o meu atendente? Aí a pessoa vai falar o meu nome, tal, beleza. E aí você vai dar continuidade na conversa. Olha, eu quero quitar a minha dívida, eu quero amortizar. Na verdade, eu não quero quitar, eu quero amortizar. Só que eu quero amortizar a prazo. A pessoa já vai entender que você não é tão leigo no assunto, né? Como assim? Essa pessoa sabe que tem como amortizar prazo? Essa pessoa sabe que tem como amortizar parcela? Gente, se você sabe, louvado seja Deus. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. Sério mesmo, não sabem, né? E por isso se afundam tanto em dívida e não sabem como sair da dívida. Então, você vai ligar e falar, pergunta a pessoa, quem é o atendente que está te atendendo, e você vai falar para a pessoa, olha, eu entrei no site, não tem lá a opção de amortizar, se tiver me fala onde está. Entrei também no aplicativo, não tem, e vai falando, e com isso, o aplicativozinho de gravação de chamada, gravando, isso porque eu vou te explicar mais na frente por quê, tá? Seguro nunca morreu de velho. Então, você vai gravando, vai falando e vai perguntando a pessoa vai falar quem é ela vai tentar dificultar, e você fala assim, não, eu gostaria que você me falasse qual é o passo a passo aqui do banco para eu fazer a minha amortização de parcela ou minha amortização de prazo. Geralmente, alguns vão falar assim, não, eu já vou te passar o valor. Só que, quando você quer amortizar um valor inteiro, o que o banco faz? Ele te manda o boleto sem o desconto. Por isso que é importante você prestar atenção no desconto. E se ele te mandar o boleto sem o desconto, e para você saber que tá ou não com desconto, você vai perguntar qual o valor da minha dívida. Ele vai falar, sua dívida tá em tanto. E vendo com juros e tudo, ela tá em X valor. Se esse boleto vier com o mesmo valor que soma juros e tudo, você vai saber que você está pagando sem o seu direito do desconto. E é um desconto alto, tá? Um bom desconto. Então, e se essa pessoa, né, não manda o boleto nem nada, mas fica dificultando, o que você vai fazer? Você vai pedir, vocês anotem isso que eu tô falando com vocês, tá? Vocês vão pedir o seguinte, olha, eu quero saber o passo a passo, não estou conseguindo. Eu preciso do meu passo a passo, né? Eu preciso que você me diga onde é que tá no aplicativo, onde é que tá onde for, né? Se for preciso, eu ia aí. Mas me fale como é que eu faço. O povo ainda tá nos foguetes. E aí, e se esse atendente, né, que treinado pelo banco, né, treinado ali pelo pessoal de vendas e atendimento, gerência e tudo, ele vai tentar te enrolar o máximo possível. O que você vai fazer? Você vai, depois que essa pessoa, depois que você, na fala, no telefone, você falar que já tentou no aplicativo, que já tentou entrando em contato pelo site, que você não achou e que agora você está ligando e que agora você sabe o nome do atendente, depois que você puxar todas essas informações por telefone, você vai virar para a pessoa e se essa pessoa ainda continuar tentando te enrolar, você vai falar para ela, olha, eu estou gravando essa ligação porque eu estou percebendo que vocês não estão querendo fazer a minha amortização. Gente, precisa ter medo de falar isso não, tá? Ninguém tem medo de roubar de vocês não, você não tá fazendo nada de errado em falar desse jeito. Isso é firmeza, é postura e é protestar pelo teu direito. Você não tá fazendo nada de errado, né? E aí você vai falar, e se por acaso vocês não me passar, eu tô com a gravação aqui, né? O seu nome é fulano de tal, na agência tal, e vocês não estão querendo facilitar o meu processo de amortização. E olha, deixa eu te falar, tem muita gente que já ganhou processo com isso, tá? Muita gente já ganhou processo com isso. Por esse tipo e esse nível de dificuldade que bancos apresentam em te conceder a sua amortização. Não falo todas as instituições, gente, mas existe. E pode ser que você dê o azar aí de ser a sua, né? Geralmente, é nessa fase aqui que você resolve seu problema. Porém, se ainda assim você não resolver o seu problema, Val, então já vou pegar
ligação e partir para a justiça? Não. Ainda tem outros meios. Você vai enviar um e-mail para o banco. Você vai enviar um e-mail para o banco, você vai procurar ali dentro do site do banco o e-mail dele. E você vai mandar um e-mail falando, olha, eu tenho um financiamento assim com vocês, sobre tal coisa, na agência tal, meu nome é tal, CPF tal, faz bonitinho ali, escreve tudo bonitinho, tentei contato, quero amortizar a minha parcela, amortizar o meu financiamento, quero fazer uma amortização do prazo, e procurei no aplicativo e no site, não tem essa opção, liguei, não tive sucesso, né? E eu gostaria de que vocês resolvessem esse meu problema. Caso vocês não resolvam esse meu problema, eu vou denunciar vocês para o Banco Central. O Banco Central é um banco lá de Brasília, amo Brasília, gente, mas o Banco Central é ali de Brasília. E vocês, quem aí é morador de Brasília, eu já fui em Brasília, Banco Central, você fica de baixo, você olha assim pra cima, ó, você perde vista, sabe? O banco fica ali na rodoviária, próxima rodoviária de Plano Piloto. E é um banco enorme, é o banco que gere, né, todos os outros bancos aqui. Ele tem leis e esses outros bancos, eles têm que agir de acordo com aquele banco, entende? Com o Banco Central do Brasil. E aí, eu quero falar assim de uma forma que todos vocês entendam, tá? Eu não vou ficar aqui usando termos técnicos, jurídicos, administrativos, não. Eu vou usar a linguagem que, desde o senhor lá que não fez nenhum estudo, não teve nenhum estudo, com aquela pessoa que já é formada e tudo mais, possa me entender, tá bom? Eu vou buscar ser a mais clara possível aqui. Então, pessoal, o que você vai fazer? Você vai escrever isso no e-mail falando, vou denunciar vocês ao Banco Central. Todos os bancos têm medo de serem denunciados para o Banco Central. Provavelmente, até aqui, você já vai ter resolvido tudo, né? Esse e-mail você manda para o próprio banco que você fez financiamento, meio que intimidando eles a denunciá-los ao Banco Central. Até aqui, provavelmente, você já vai ter resolvido essa questão. Você já vai ter conseguido fazer. Vocês não vão precisar disso tudo, né? Eu só tô falando caso o seu banco seja aquele banco cri-cri mesmo. E aí, se esse banco ainda assim negar, você vai lá no Reclame Aqui. É um site que tem na internet que todas as empresas têm medo de ser queimadas nesse Reclame Aqui. Há um tempo atrás, teve uma empresa que hoje, de certa forma, tem uma filiação comigo. Essa empresa, né, ela pegou, não sei por que motivo, e encerrou a minha conta. E eu queria muito minha conta de volta, meu score sempre muito alto, sabe? Gente, por manter uma vida ordenada financeiramente, as pessoas vão ficar te ligando o tempo todo, te oferecendo empréstimo, porque sabe que você tem uma boa carta de crédito, você quita suas dívidas direitinho, você não é queimado na praça. Então os bancos, eles querem te emprestar. E outros querem te enrolar cada vez mais, né? E aí, essa empresa, ela pegou e me cortou dali. E eu tentei contato pelo aplicativo, tentei contato por tudo, e nada que resolvia. Por ligação, não resolvia o meu problema. E eu queria muito voltar a usar aquilo ali, porque eu tinha um lucro ali. E eles não me permitiam. Eu fui no Reclame Aqui. Contei minha história, contei tudo. Falei da minha situação. Gente, foi rapidinho. Porque o Reclame Aqui é uma forma de queimar a credibilidade da empresa, para que outras pessoas não sintam confiança, porque eles não estão sendo de confiança, né? Não é assim, virou um fusqueiro, um reclamão. Não, é seu direito. A gente precisa entender isso. É o nosso direito. Se existe aquilo ali, é para mim recorrer àquilo, entende? Da mesma forma, quando você pode fazer uma reclamação, e isso aqui é num bom sentido, é para melhora, uma sugestão, e não para ficar murmurando, mas uma sugestão para resolver um problema, você pode ir. Eu também gosto muito de, sempre que eu vou num lugar e sou bem atendida, porque isso hoje em dia é muito raro, você vê pessoas atendendo bem, eu faço um elogio. Esses dias mesmo eu recebi uma carta de agradecimento por um elogio que eu fiz. Mas ninguém pode elogiar ninguém. Gente, a gente deve sim motivar
quem trabalha bem. Isso não é errado, é uma motivação. E aí há respostas. Nesse Reclame Aqui rapidinho eles resolvem. Mas se ainda assim não resolverem a sua questão, agora você vai entrar nas duas últimas fases. Você vai na ouvidoria. Mas para ir na ouvidoria desse banco que você financiou, você precisa ter passado por todo esse processo que eu te falei. Que é o processo de entrar no YouTube, pesquisar como é que faz, depois você vai tentar pelo aplicativo ou pelo site. Se você não conseguir pelo aplicativo, pelo site, você vai ligar no banco. Se você não conseguir por meio da ligação no banco, sendo gravada e mesmo diante de ameaça, ó, se você não fizer isso, eu vou sim entrar com o processo, porque eu quero, é um direito meu, eu não posso ficar em dívida. O inimigo, ele quer te prender lá na dívida, tá? Ele não quer que você saia, não. Então, você depois vai mandar um e-mail explicando tudo direitinho, volta, assiste de novo. E se ainda assim não resolver, você vai entrar no Reclame Aqui, fazer sua reclamação. É um site que tem, é só jogar na internet, né? Reclame Aqui, lá você vai conseguir fazer um cadastro, é bem simples, fácil. E vai fazer sua reclamação. Se ainda assim não resolverem, você vai na ouvidoria do banco. E na ouvidoria do banco, você vai prestar ali a sua contato novamente, toda a história, e deixar ali a sua reclamação, porque você está insistindo, né? Eu só me lembro disso aqui, né? Quando eu conto essa história da parábola da viúva com o juiz iníquo, né? Julgue minha causa, julgue minha causa, julgue minha causa. Não foi uma coisa assim que ela chegou e julgue minha causa e sua causa foi julgada. Não, ela teve que insistir. E essas coisas assim acontecem nas nossas vidas muitas vezes, é pra gente perseverar, é pra desenvolver em nós constância e perseverança. E a maioria das pessoas fala assim: vou deixar pra lá, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, hein? Bonito pra você. Dá pra uma instituição financeira riquíssima que tá te roubando na cara dura seus longos anos de trabalho. Às vezes seu empréstimo seria quitado em 1 ano, você vai levar 3 anos para terminar. Aqueles 20, 30 mil a mais, aquele valor enorme a mais que poderia estar servindo de melhorias para a sua casa, para a sua família, inclusive pregação do evangelho, você está ali dando para uma instituição financeira sem princípios e sem escrúpulos. Não deixe isso acontecer. Porque muitas vezes as pessoas, por o preguiçoso, diz a palavra do Senhor, diz que ele passará necessidades. Isso é real. Tem muitas pessoas que por preguiça não vão fazer isso, porque dá trabalho demais. E às vezes é uma coisa que ela resolveria em 1 dia, 2 dias, todo esse processo aqui. 1 dia ou 1 hora, dependendo. Ela resolveria em 1 hora isso aqui. Algo que poderia economizar anos de trabalho da vida dela. Anos, porque juros, tempo é dinheiro, não esquece disso. Tempo é dinheiro. E esses juros são anos de tua vida trabalhado. São anos que você trabalhou aí fora, sabe? Então, às vezes, algo que você poderia abater e se tornar livre, né? Diz a palavra do Senhor, que aquele que deve é escravo de quem presta. Então, você poderia se tornar um livre financeiramente o mais rápido possível. E você não fez por preguiça, porque dá trabalho demais. Não caia nessa, tá? Isso é uma armadilha do inimigo. Então, você vai na ouvidoria. E a ouvidoria vai te escutar. Provavelmente, gente, ninguém vai chegar nessa fase aqui não. Vai resolver antes, tá? Bem antes. Só tô te dando caminhos para caso isso aconteça. Se ainda assim a ouvidoria não resolver, você vai entrar num site chamado consumidor.gov.br. Lá dentro desse site é um site do governo. Você vai denunciar esse banco para o governo. Sim, porque esse banco está te roubando. Ele está tirando o direito, que é um direito de defesa do consumidor. É o Código de Defesa do Consumidor. Então você, por pagar impostos, você tem direito de defesa. E todo isso aqui que eu estou passando para vocês é o direito de defesa que você tem, porque você paga imposto.
Entende? Se você paga imposto, você tem direito de defesa. Isso não é errado. A palavra do Senhor diz que quando a gente está embaixo de um determinado governo, esse governo, ele tem sim a obrigação de nos proteger. Entende? E nós temos a obrigação de respeitar esse governo até onde ele não inflinja o nosso caráter e a nossa moral. Entende? Até onde ele não vá além da nossa liberdade de consciência, né? E eu falo isso, liberdade de consciência no bom, dentro das regras do Senhor, porque tem muita gente que tem liberdade de consciência, faz coisa errada e vai pagar por isso também, entende? Porque tá embaixo de um governo. Então, e o Senhor nos diz que não é errado, não é errado. Então, você vai entrar no site do governo, chama consumidor.gov.br, e ali você vai fazer uma denúncia contra aquele banco. Se ainda assim não resolver, você vai entrar no Banco Central e fazer uma denúncia. Isso tudo você vai guardando, e aí você entra na justiça. Causa ganha, além de um belo cash por transtorno, sabe? Você ainda vai ganhar uma bela indenização por transtorno, por tudo que você passou para conseguir isso. Eu, há muito tempo atrás, passei por isso em uma outra instituição e sim, eu ganhei. Ah, mas não pode entrar na justiça. Tem muito cristão que acha que a gente não deve entrar na justiça. Gente, tem texto e tem contexto. Precisamos entender o contexto, tá? Então, se você tem um direito, você deve pleitear por esse seu direito. Ainda mais quando se trata de te deixar livre em algumas questões que você tem esse direito, entende? Você não pode ir pra mão, brigar, igual tem muita gente que faz, fica revoltado e vai no hospital e quebra tudo, e outros vai lá e briga com o coitado do atendente que tá ali. Essa não é a forma correta de resolver as coisas. A forma correta de resolver as coisas é, primeiro, oração e depois ação, que é dentro da legalidade, dentro da moralidade, né? Dentro daquilo que é legal e moral, você ir atrás dos seus direitos, entende? Então é assim que funciona. Então, pessoal, o que vai acontecer? Você vai resolver o seu problema, isso é certo. E se, passando por tudo isso, você vai procurar um advogado, né? E você vai entrar e tenho certeza que eles vão se arrepender de ter feito isso, porque é causa ganha. Porém, você precisa guardar todas essas provas de que você tentou de todas as formas. Mas já te adianto, você não vai precisar disso tudo. É muito raro precisar disso tudo. E se precisar, veja em cada situação uma oportunidade, né? Uma oportunidade de ser, inclusive, abençoado. Então, pensem nisso. Isso aqui não é egoísmo não, tá, gente? Muitas pessoas cabeça fraca vai entender errado isso aqui. Não é. É o seu direito. É o seu direito. E apoiado por Deus ainda. É uma guerra que Deus vai estar à frente, porque é uma guerra em favor do seu direito, uma guerra de ficar livre da dívida, entende? Então, você vai buscar amortizar suas dívidas. Como eu faço isso? Entrando em contato com o seu banco pelo aplicativo, e você vai pedir uma amortização por tempo ou por parcela. E lá eles vão fazer uma simulação para você e vai te mostrar quanto você economizaria fazendo essa amortização. Tem muitas pessoas que têm quitado casas, carros, consertos, tantas coisas que eram empréstimos, financiamentos de 2, 3 anos, um ano ou mais, e todas as vezes que elas podiam, elas seguravam um dinheirinho ali, ó, ficava, como se diz por aí, a pão e água. Mas não é só para comer só pão e água não, tá, gente? Pão e água é só um ditado. Pão e água é o seguinte, você vai ficar sem luxo, sem capricho, né? Sem, ai, toda coisa agora eu quero. Não, você vai comer sim, o ideal para você comer direitinho, mas você não vai ficar gastando à toa. Todo o dinheirinho ali que você for gastar à toa, você vai falar assim, não, eu vou amortizar aquela dívida para mim ficar livre disso o quanto antes. Então você, depende do tamanho do seu empréstimo, 10, 100, 50 reais, outros 1.000, outros mais, vai abatendo, vai abatendo, vai abatendo. Quando você menos pensar, você quitou a sua dívida. E sem contar que você economizou, né? Você vai deixar de pagar um valor absurdo
absurdo para uma instituição financeira, entende? Então, pensem com carinho, revejam essa aula, revejam os tipos de amortização, como fazer essa amortização, se compensa para você ou não. Veja tudo isso aqui e eu te aguardo na próxima aula, que vamos falar também sobre investimento. Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau.